já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos nós da tua graça, enche-nos
Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças e mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Sol e lua, sol e lua, coros estrelares, sua majestade anunciai, hostes grandes, centos e milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vossos seis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Altos céus, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verais louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Vem longe, cansa, que
passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz, e horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida, que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor, que doce ventura, que aspecto feliz de nova cantura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela, mistérios do céu. 18, conforme prometido da semana passada, eu iria ler o texto bíblico e faríamos uma oração. Então, 18, a partir do 4. Evangelho de São João, 18, capítulo 18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, os judeus, o Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum do que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Amado Senhor, nesta manhã agradecemos poder estar na tua casa mais uma vez. Pedimos a ti que nos dê a tua palavra, a inspiração do teu Santo Espírito, que não seja o homem que fale, e não seja também aquilo que queremos ouvir, mas que seja a tua vontade plenamente realizada nesta manhã em nossas vidas. Por isso nós pedimos, dirija-nos em Cristo Jesus. Amém. A semana foi abençoada. A semana, segunda-feira, na oração do meio-dia, tremendo. Quem esteve aqui pôde perceber, sentir esse poder durante a semana toda. Ontem, ministração da manhã, o irmão Marcelo falou sobre oração e recitou e repetiu que todas as palavras da semana, a maioria das palavras estavam em seu contexto oração. A base das palavras ministradas foi oração. E ontem, meio-dia, novamente, foi dentro da mensagem do meio-dia, foi dito também sobre o poder da oração. E eu não sei, de repente, os irmãos podem entender que essa palavra fica um pouco fora do contexto da semana. Mas a semana, Deus falou comigo todos os dias, através de profecia, de profetas. E ontem repetiu, confirmou, repetiu, e ontem me chamou a atenção. Assim que é. Ontem Deus disse a mim ontem: olha, eu tenho falado com você, acalma o teu coração. E você não tem obedecido. Então veio uma repreensão. E muitas vezes nós não compreendemos porque nós queremos da nossa forma. Nós queremos da nossa forma. Queremos do nosso jeito. Nós investigamos, nós analisamos, traçamos estratégias, às vezes estratégias humanas, porque nós queremos do nosso jeito. Aí foi dito também aqui que Deus permite tirar, Ele não devolve.
daquela maneira. Ele faz totalmente diferente, para mostrar que ele é Deus. Porque senão seria o homem devolvendo, fazendo. Mas ele é Deus. Dentro do nosso mundo jurídico, nós temos algo que nós aprendemos na base do conhecimento, que nós precisamos ter uma lei que condene a ação, a atitude do homem, do ser, né? Então, assim, é um ato jurídico que condena. Se você faz alguma coisa, você só pode ser condenado se tiver uma lei anterior dizendo que você não poderia fazer. E para que você seja condenado, é preciso que tenha também a chamada materialidade, fato em si, aquele fato que você cometeu que se tornou ilegal. Então nós antes de uma acusação, nós temos a questão do indício, vestígios da prova. A prova precisa indicar que você é o culpado. Então nós temos duas coisas, a materialidade e a autoria. Há muitos anos atrás, eu fui contratado para um serviço. E naquele serviço eu atuava como contador, e naquela época aquele serviço envolvia uma atitude ilegal, que envolvia corrupção. Mas eu, como cristão, não queria me envolver naquilo. Eu fui contratado, conversei com a pessoa da repartição, que faria o trabalho resolvido, mas eu não queria ficar à frente daquele trabalho, porque não era conveniente a um cristão. A tal do relativismo cristão. Nós relativizamos as coisas às vezes, mas não queria ficar à frente. Então, quando eu peguei um funcionário e coloquei, fulano, você vai fazer isso, vai falar, vai apresentar tudo que ele pedir e toma conta. E as coisas andaram. De repente eu estava indo para São Paulo, em Campo Grande, parado em Campo Grande, e eu recebo uma ligação de um amigo dizendo, olha, você está fazendo um serviço assim, assim? Tô. Pois é, tome cuidado, porque a Polícia Federal está atrás. Eu levei um choque, estava indo de férias. Que férias boas, né? Passei essas férias todas pensando o que é. Liga para fulano, liga atrás, pressiona, ninguém fala nada. Quando voltei a Cuiabá, eu descobri o que havia acontecido. O funcionário que eu coloquei para fazer o trabalho, que já era ilegal, ele tornou esse trabalho mais ilegal ainda, porque ele passou a falsificar documentos. Então o cliente entregava dinheiro na mão dele, ele falsificava, e com isso saía o resultado. Foi por várias vezes, até que houve uma denúncia, a Polícia Federal armou um cerco e não conseguiu armar o flagrante em cima da pessoa. Então, de repente, passado um tempo, eu recebo então uma intimação da Polícia Federal para depor, e na realidade, o empresário, todo mundo ali foi depor, e a Polícia Federal dizia, você é o culpado. Você é o culpado. Eu dizia, você tem o quê? Dizia o delegado, você tem a materialidade, você tem um crime, mas você não tem autoria. Eu não fiz isso. Foi outra pessoa que fez, foi fulano que fez isso. Eu não autorizei fazer dessa forma. Mas eles insistiram naquela linha. Mas agora eu, como cristão, o que eu fiz? Senhor, me perdoa, Senhor, não foi eu, esse trabalho não foi quem fez, não foi eu, mas eu sou o responsável por ele, Senhor, me perdoa. E foram anos aos pés do Senhor, foram anos. Aquela angústia, quando eu passava em frente à Polícia Federal, meu coração doía, minha fé foi abalada. E eu vivi alguns anos numa angústia tremenda. Mas eu disse no depoimento, dos depoimentos colhidos, nos exames tacográficos, tudo que foi feito, eu dizia, olha, a autoria é fulano, vocês estão esquecendo, vocês têm o crime na mão, mas vocês estão apontando para mim, está errado. Mas eles focaram em mim porque esqueceram do principal, porque eu tinha a obrigação, a responsabilidade de cuidar. Eu era culpado também, mas eu estava orando. E 2 delegados foram para a acusação, fomos audiências, as testemunhas, todas as testemunhas que eram as partes, o autor do crime apontava para mim, o cliente apontava para mim, todo mundo apontava para mim. E eu, em Deus, eu dizia assim, eu fui culpado, porque eu também aceitei esse serviço, que eu não deveria ter aceitado. No final, orando, minha mãe orando, todo mundo orando, no final recebo uma sentença chamada sentença absolutória, quer dizer, você é inocente. Ora, mas como sou inocente? Se eu tenho
Polícia Federal tinha lá alguns milhares de reais de documento falsificado. Crime contra o INSS. Tinha então a materialidade, mas não conseguiu chegar no autor, sendo que o autor estava na frente deles, estava ali claramente. Então, como que a Polícia Federal poderia justificar que foi lesado o ente público e eles não conseguem acusar ninguém? Por quê? O empresário não foi acusado. Alguém cometeu o crime, mas eles não conseguiram chegar ao autor, sendo que estava na cara deles. Jesus, quando saiu do Getsemane, Pedro, ali, Lucas fala que o homem, certo homem, servo do centurião, do Sinédrio, foi curado. Teve a sua orelha curada. João menciona que quem fez isso foi Pedro. Todo o ministério de Jesus, 3 anos de ministério de Jesus, toda a sua vida, todos 3 anos, agora Jesus tinha algo com que acusá-lo, porque todo o tempo foi acusado de sedição, de rebelião, de motivação contrária aos princípios religiosos judeus, contra Roma, e não tinham nada contra ele. Eles não tinham nada contra ele, mas agora tinha, porque ele era o líder. Se a Polícia Federal tivesse observado os princípios legais, tinha me condenado, porque a obrigação de vigiar, de cuidar, era minha, mesmo que quem fez foi outra pessoa, mas aquela pessoa era meu funcionário. Mas ela focou em mim, ela esqueceu do princípio legal, porque eu sabia que seria condenado, mas não pela ação, mas pela obrigação de ter vigiado. Então Jesus agora tem um crime contra si. Tem um crime. Não foi ele que fez, mas ele era o líder. É a responsabilidade dele. Aqueles homens eram seus liderados. E agora tem uma acusação, porque antes ele disse: olha, Satanás vem até mim e não tem nada contra mim. Não tem nada. Não tem nada para me acusar. Então não tem uma preocupação. Quando Judas o apresenta, ele diz: olha Judas, logo tu. Mas Jesus já sabia que seria ele. Mas quando Jesus responde: vocês me procuram, as pessoas, aqueles que foram buscar Jesus com espadas e varapaus, eles caíram. João diz que eles caíram. Só pela palavra de Jesus, pelo poder. Porque Jesus sai agora do Getsemane, cheio de unção, no Monte da Transfiguração, agora convicto da sua obrigação, daquele momento, convicto que aquele momento, o momento da sua morte havia chegado, mas mesmo assim ele enfrenta, e o poder estava nele, mas agora ele tinha um crime, que iria acusá-lo, porque a orelha daquele homem havia sido cortada. Então, tinha o que? Nós tínhamos aqui a materialidade, a orelha cortada. E nós tínhamos o responsável pelo aquele homem, Pedro. Pedro impetuoso. Era comum o uso de espadas naquela época. Mas o que Jesus faz? Lucas relata, diz que Jesus pega e cura a orelha daquele homem. O que isso significa para nós? Significa o princípio da legalidade. Tem que ter lei. Existe uma lei que condena. Existe uma lei que permite Satanás agir no reino natural, no nosso mundo. Quando chega ali no Jardim do Éden, quando ele, como serpente, se apresenta a Eva, ele não tinha legalidade para fazer nada, mas ele influencia a Eva, e a Eva dá o quê? Legalidade. Satanás, nós temos um conceito equivocado no mundo cristão, de que existe uma dualidade entre Deus e Satanás. Nós não já viram aquele esfinge chinês,
yin e yang, já viram? Já alguns conhecem, que é uma parte branca, uma parte preta, mesmo formato, mesmo tamanho, já viram? Alguns às vezes até usaram como pendente, como alguma coisa, que é yin e yang, e no branco tem uma pontinha preta, no preto tem um pinguinho branco. Esse conceito dualístico, ele quer dizer o seguinte, que o bem e o mal têm equilíbrio, e um depende do outro. E esse conceito nós trazemos para a igreja. Esse conceito nós trazemos para a igreja. Porque muitos têm medo do que Satanás. Tem pessoas que nem dormem com medo dele. Existe esse dualismo, aquele pensamento de que existem dois deuses, um bom e um mau. Esses dois deuses vivem guerreando entre si. Esquecemos que Satanás é um ser criado. Ele não é. Mesmo que seja da Bíblia de que ele é um Deus, mas Deus, Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, diz Deus desse século, que comanda esse século, porque foi dado a ele o quê? Autoridade para fazer isso. Deus permitiu. Ele tem um poder, é sobre-humano. Ele não é como nós, ele é sobre-humano. Mas ele faz aquilo que Deus permite que ele faça. Porque ele mesmo tendo poder, muito poder, e muita capacidade, muita inteligência, que ele é dotado de inteligência, de sentimentos, de emoções. Mesmo assim, ele não é onipresente, onisciente e nem onipotente. Esse é um atributo de Deus. Aí, quando nós oramos, nós precisamos entender isto, que há uma força guerreando, tentando impedir a resposta da sua oração. E quando você ora, você precisa saber orar, porque você precisa ter em mente que quem concede é Deus, da forma dele, como ele quer, não é como eu quero. Não adianta eu ficar orando, buscando a Deus, impondo condições a ele a realizar aquilo que eu quero, do meu jeito, porque ele sabe o futuro, ele é onisciente. Satanás não sabe, por isso que quando ele chega à presença de Deus, ele precisa ter autorização para entrar à presença de Deus. Em Jó 1:4 diz lá, em Jó capítulo 1, fala exatamente essa visão cósmica do espiritual. O que é? Satanás, quando os filhos de Deus chegaram à presença de Deus, Satanás também chegou junto. O que tem a ver então Malco com Satanás? Malco fala de legalidade. A legalidade, agora Jesus tinha uma acusação contra si. E o que Jesus faz? Ele restaura a orelha de Malco. Ele tira o quê? A materialidade. Agora vão acusá-lo. Ainda vão acusá-lo. Por que vão acusá-lo? Porque ainda existe a evidência do crime. Existe a evidência ainda do crime. Então, quando cortaram a sua orelha, vem cá, deixa eu olhar, examinaram, não encontraram também a evidência, porque a restauração que Jesus fez daquela orelha foi completa, não deixou marca de cicatriz. Então, se não tem materialidade, não tem crime. Porque você pode chegar à presença de Deus? Porque Satanás, ele não é onisciente e nem onipresente. Ele não está em todos os lugares. Preste atenção na Bíblia. A Bíblia chama Satanás e seus anjos. Nós temos 3 categorias de seres celestiais do mal. Lúcifer. Isaías fala de Lúcifer, você caiu. Isaías 14, fala que você caiu, foi jogado. Lúcifer. Ezequiel fala do anjo que andava pelas pedras, no meio das pedras esfogueadas, mas pelo seu comércio. Que comércio foi esse? Foi influenciar os anjos. Os anjos, ele influenciou, fez política nos céus. Ele trabalhou, ele convenceu, olha, nós aqui no céu é o seguinte, nós temos um Deus, um líder sobre nós, e nós não sabemos o início da sua existência, mas quem sabe, ele é como nós, quem sabe ele pode ser como nós, e sendo como nós, eu posso também ser como ele. Olha, eu posso ser melhor que ele. Então ele começa o seu comércio. Ezequiel diz, ele começa o seu comércio a fazer influenciar os anjos. Apocalipse 12 diz que dragão foi lançado dos céus e os anjos caíram. Alguns dizem que 1/3, outros dizem que não tem número certo.
mas caíram e se estabeleceram na onde? Na terra, porque ai de ti, ó terra, porque João diz na sua visão, diz, ai de ti, ó terra, porque os diabos e seus anjos são jogados na terra. Então agora é dado a ele o poder, Deus permite dar o poder a ele, e ele então age como príncipe, como Deus desse século, deste mundo, e os seus anjos são príncipes, e há dado a eles função, atribuições, governos. Daniel 10 vai falar muito claramente disso, do rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia. O que é príncipe da Pérsia? Um príncipe, um anjo caído do mal, influenciando um governo. Aí você olha os governos mundiais, e você vê, você não entende. Como você vai entender? Como que uma mente humana, com toda a capacidade que ela tem, consegue aceitar, admitir e concordar com um governo que mata o seu povo de fome, e manda prender, e deixa sem liberdade? E que mente pode entender isso? Mas a pessoa que faz isso, para ela está fazendo certo. Porque sob ela existe um reino, um governo, um principado. E contra, aí nós vamos dividindo, príncipes sobre bairros, e tem aí os demônios, que são agentes que atuam nas pessoas. E para agir sobre uma pessoa precisa ter autoridade, precisa ter legalidade. Nenhuma pessoa, ela recebe a possessão de um demônio, que a possessão do demônio é domínio da mente, é um domínio da mente, por isso que você vê uma força excomunal, uma força fora do normal, porque o domínio da mente, domina a mente. Nenhum demônio pode tomar posse de uma pessoa sem que tenha legalidade, porque Deus, o princípio de Deus é o princípio da legalidade. Deus age como juiz, Ele é o juiz, Ele exerce o poder legislativo e judiciário, Ele tem a lei, e ele age também como judiciário. Então, como judiciário, existe legalidade, existem princípios que precisam ser respeitados. E é respeitado, porque Satanás, os demônios, que são são considerados seres inferiores, ele só pode tomar posse de uma mente de uma pessoa somente se for permitido, legalidade. Ele não pode simplesmente chegar e roubar. Vai entrar. A Bíblia diz, Jesus diz que ele arromba, que ele tenta arrombar, mas somente porque a pessoa permite, com seus atos, com a sua conduta, com a sua forma de entender, de ver a vida. Mas a igreja, ela sofre o quê? Então ataques, porque contra a igreja também existem príncipes que cuidam de cada igreja, e quando isso não é suficiente, é enviado reforço, porque quando o arcanjo vai responder a Daniel, na sua oração, dos 70 semanas de Daniel, ele diz, olha, quando você se propôs a estudar, a aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus, e a orar, naquele momento a sua oração já foi respondida. Naquele momento já foi respondida. Mas foi impedido, como que foi impedida a sua oração? Porque o príncipe do rei da Pérsia me impediu. Então o arcanjo, se não me engano, o arcanjo Gabriel teve que vir me ajudar nessa luta, para que eu pudesse trazer a sua resposta. E diz ainda, quando terminar aqui, ouça aí, tocou novamente em Daniel, e diz, olha Daniel, quando eu voltar, agora eu vou voltar, e novamente vou enfrentar agora o príncipe da Grécia. Irmãos, o mundo espiritual, às vezes, Daniel começou a orar, e por muitos dias orando, e a resposta da sua oração não vinha, porque estava sendo impedido. Por que o impedimento? Porque essa oração lhe traria uma revelação de todo o futuro, a revelação do que iria acontecer. E tudo aquilo que você busca, que é para a glória de Deus, para glorificar a Deus, vai ser impedido. Agora, quando você ora para a sua honra, para a sua glória humana, pode ter certeza, você pode receber de um instante, porque Deus vai te abençoar, independente da forma que for, qual o resultado, porque você está pedindo insistentemente. Então não há por que ocorrer resistência, porque se sabe que será para a sua destruição. Por isso que muitos cristãos, depois que recebem aquilo que pescou em Deus, que clamou a Deus, some da igreja, que não serve mais a Deus, e nós achamos que milagres segura alguém na igreja. Milagres não segura ninguém na igreja. Então agora tudo que ora em nome de Jesus, na vontade de Deus, que é para glorificar a Deus, essa recebe resistência. E agora, uma semana como essa que nós tivemos, quem teve o privilégio de estar aqui, não somente na manhã, mas também no meio-dia, ontem Deus falou com a irmã aqui,
senti, naquele momento que Deus estava falando, eu senti como se começasse a flutuar. Porque uma resposta como aquela que foi dada é tremenda. Porque Deus disse, o que você está passando não é força de Satanás, não é o inimigo que está fazendo. Eu que permiti, Deus dizendo à pessoa, eu que permiti que acontecesse, para tratar com você. E foi falando. Irmãos, nós não podemos, Pedro diz, não ignoreis os seus agis, não ignoreis a sua malícia, a sua astúcia. Satanás, você entende, você acha, porque aqui, graças a Deus, nós podemos perceber, irmãos, que nós temos um nível espiritual elevado. Na manhã, nos irmãos da madrugada, porque os irmãos permanecem ouvindo a palavra, sendo ensinados na palavra e vão aprofundando na palavra, e você vai vendo o crescimento. Então nós aqui praticamente somos todos no mesmo nível espiritual. Então podemos falar que qualquer pregador que vier aqui ministrar a palavra de Deus vai ser compreendida por todos, porque todos estão no mesmo nível espiritual. E você acha que Satanás vai permanecer quieto? Ele não vai se levantar contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu trabalho? Você acha que ele não vai fazer isso? Ele veio para matar, roubar e destruir. Agora, ele não tem poder. Essa é a questão. Não atribuamos a ele poder que não tem, porque o poder, tudo é permissão de Deus. Deus disse para a irmã, só aconteceu porque eu permiti. Eu quero trabalhar na sua vida e vou mudar a sua vida. Aí ela sentiu emoção, foi impactada por aquela palavra. E eu venho orando, Senhor fala, em algumas situações fala, Senhor. E de repente eu pensei que Deus falou com a pessoa, mas de repente descobri que Deus já havia falado outras vezes. E Deus começa a falar porque Deus quer trabalhar na pessoa e começa a revelar o seu poder. E Satanás vai correr resistência. E corre resistência na mente. Toda obra de Satanás acontece na mente, meus irmãos. Porque semana passada eu comentei em casa, olha, semana passada eu sofri um bombardeio de Satanás. E eu fiquei o tempo todo, Senhor, fortalece a minha mente. A estrutura da fortaleza na minha mente, você fortalece minha mente, Senhor, para que eu possa vencer esse momento. E Satanás bombardeando. Porque ele sabe o propósito de Deus na minha vida. Ele conhece. Ele sabe, Satanás sabe, porque é um ser inteligente e analítico. Ele sabe analisar o teu comportamento, a tua mudança. Ele percebe que antes você o servia, agora já não serve mais. Antes eu oferecia o manjar, você aceitava, você se lambuzava. Hoje você não aceita mais esse manjar que ele oferece. Às vezes você até vai ali, pega alguma gulosema ali, mas depois você arrepende e deixa. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Então ele começa a bombardear. E ontem Deus disse, através de um profeta, Deus disse, olha, Satanás tentou te matar por diversas vezes, mas eu impedi. Irmãos, o que estava acontecendo? Eu já sabia disso, porque fui bombardeado, vários dias bombardeado. A minha mente foi bombardeada, e o Senhor fortalece a minha mente, o capacete da esperança, o Senhor me dá a palavra, me dá o conhecimento, e com isso eu pude vencer a Satanás, pela palavra de Deus, não foi pela minha força, não foi pela minha capacidade. Por isso que muitas vezes você vai repreender um demônio, você está diante de um demônio, você fica arrepiado, você fica com medo, porque você vai analisar a sua vida, e você percebe que sua vida não está bem de acordo com a vontade de Deus. Você está equivocado, conserta a tua vida, essa é uma obrigação cristã, mas o demônio é repreendido pelo nome de Jesus. Eu bem conheço quem é Paulo, sei quem é Paulo, e você quem é? Por que sabia quem era Paulo? Porque Paulo tinha o Espírito de Deus, porque Paulo tinha a palavra de Deus. Então em nome de Jesus sai demônio, e aí em nome de Jesus que ele sai. Então há uma fortaleza, há um guerrear, e você invadiu o território de Satanás, porque essa igreja foi fixada, bem aonde era liberado todo tipo de trabalho, de macumbaria, de serviço a Satanás. Essa igreja foi estabelecida aqui. Os irmãos já viram o testemunho do pastor falando? Você entrou no reino de Satanás, e todo aquele que serve a Deus vai ter que entrar nessa batalha, não tem como fugir dela. Mas para você fortalecido na palavra, você vai pisar
Porque quando morreu, na sua morte, ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno e tomou a chave, tomou toda a autoridade, o poder que Satanás tinha. Agora não tem mais poder, a não ser que do céu seja autorizado. Então você entrou no reino, no território de Satanás, a sua casa, no seu trabalho, onde for, você entrou. E você entrou agora como soldado. Você agora tem a armadura de Deus. Agora você tem que guerrear. A tua palavra está sendo prestada atenção nela. O teu comportamento está sendo prestado atenção no teu comportamento. Porque na tua transformação, muitas pessoas vão ser transformadas. Muitas pessoas vão ser libertas. E Satanás não vai ficar satisfeito com isso não, meu amado. Porque são servos, são pessoas que servem a Ele. Liberalmente, sem perceber, estão servindo a Ele. E agora você chega e diz a palavra, você começa a semear a palavra. E desta palavra começa a fazer efeito. E o efeito é a transformação. Porque a palavra de Deus é viva. E ela começa a mudar a mente. E essa mente mudada, ela faz um estrago. Porque agora tem um irmão aqui que foi resgatado do ambiente espiritual carregado do mal. E, irmãos, eu disse a ele, o dia que você tiver sentir preparado para voltar nesse ambiente, você vai fazer um estrago. Você vai fazer um estrago, porque você conhece a atuação de Satanás. E quando o cristão entende, conhece a atuação de Satanás, ele vai em cima do problema. Ele não fica fazendo rodeio. Porque alguém disse alguma coisa a ele, ele não fica guerreando mais contra a pessoa. Ele não fica ali querendo debater com a pessoa, porque ele enxerga o mundo espiritual. E por isso que Paulo diz, olha, a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo já enxergava as coisas pelo aspecto no mundo espiritual. Então dizia, a nossa luta não é contra a carne, não sangue, mas sim contra as hostes espirituais do mal, que atacam constantemente. E ataca a sua vida, ataca a sua mente, ataca o familiar, ataca de todos os lados, para tentar atingir e tentar tirar você do alvo. O objetivo de Satanás é fazer você errar o alvo. Esse é o objetivo. E o que é errar o alvo? É pecar. É fazer. E o que é pecar? É fazer aquilo que está contrário à vontade de Deus. Por isso que muitas pessoas, às vezes, você encontra um irmão, ali tem uns irmãos da igreja que vai lá, senta, consome algumas coisas, e para ele é normal. Mas para outros, sentar no mesmo lugar e consumir aquilo que foi consumido, já não é normal, porque Deus não permitiu, Deus exige de cada um algo a mais. E conforme você vai aprofundando na intimidade com Deus, você vai sendo mudado, e a autoridade, o poder de Deus vai tomando conta da sua vida, e agora você já não age mais por você mesmo, mas você age pelo impulso do Espírito Santo. Essa é uma questão. Porque agora você já olha o mundo espiritual, você enxerga o mundo espiritual, você enxerga a atuação de Satanás. Porque você já consegue identificar as vozes. Porque há muitas vozes, Paulo diz muitas vozes no mundo, muitas vozes, muitas formas de vozes. E você precisa identificar. Porque se você identificar as vozes, você vai perceber aquela voz que é natural, que é do homem, e aquela voz que é de Satanás, que é do inimigo, dizendo a você, não vai ao culto, não saia da sua cama. Porque tem coisas que às vezes a cama gruda em você, te abraça, né? Te abraça e não te solta. Mas Deus, o Espírito Santo às vezes está falando, vai para a oração, porque tem uma vitória, tem um milagre na sua vida, e Satanás, sabendo o que vai acontecer, ele te segura. Mas tem dia que você está cansado, e você trabalhou muito, ou você foi dormir tarde, e você não consegue sair da sua cama. Não atribua isso a Satanás, isso é comportamento humano. Mas quando você tem um discernimento de Deus, você sabe quando é Satanás. E você levanta e diz, negativo, eu vou resistir a isso e vou para a oração. Percebeu, irmãos? Não confunda, tem muitos comportamentos naturais, humanos, e que nós atribuímos ele a Satanás, e é comportamento humano. Mas muitas coisas que são ações de Satanás e nós não conseguimos identificar. Quando nós percebemos, nós já estamos no meio do furacão, nós estamos no meio do problema, quando nós percebemos, porque nós ignoramos a astúcia dele. Astúcia, porque ele lança muitas coisas. Às vezes você está de repente do nada surge uma dor nas suas costas, a fisgada nas suas costas, e aquela fisgada é aquela dor incomodando e você não sabe, mas aquele objetivo chamado setas de Satanás, mas aquele objetivo não é a dor, irmãos, não é a dor, aquela incomodação, na realidade é atingir a tua mente. Por isso que a Bíblia diz que sempre proteja a tua mente, cuida da sua mente,
Cuida da palavra, guardar, escondi a tua palavra no meu emocional e no meu conhecimento, na minha profundidade com Deus. Então, quando eu começo esse ataque de Satanás, quando ataca as coisas que estão acontecendo por aí, eu repreendo, porque eu tenho a palavra. E se eu tenho a palavra, Satanás, ele morre, ele não suporta a palavra. Sabe por que não suporta? Porque a palavra de Deus é a verdade, e ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele vem para enganar, ele vem para mentir, para seduzir, ele usa de tudo. Aí nós ficamos vendo aquelas novelas, aqueles filminhos lá, aqueles desenhos, um ser feio, horrível, com tridente na mão, e que vai espetar você, e vai fazer o sei o quê, e ficamos nesse medo. Aí a pessoa não dorme imaginando aquele tridente acertando ele. Irmãos, Lúcifer, nome, esplendor de luz. Essa é a tradução do nome de Lúcifer, esplendor de luz. E Paulo diz que ele até em anjo de luz, a astúcia dele, até em anjo de luz, ele se transforma. Mas ele sabe a tua fraqueza, ele sabe exatamente aonde atingir. Aí começa a guerra na tua mente, porque ele sabe a tua fraqueza, ele sabe aonde mexer com você. E ontem ele tentou fazer isso, mas Senhor, não fez diferença. Ele fez uma astúcia, fez um movimento e tentou atingir minha mente. Usou pessoas numa situação, usou algumas pessoas e você sabe como que é, tá? E eu fiquei só prestando atenção, mas tudo bem, pode deixar. O que é? Tentou atingir, mas eu já estava protegido, capacete, já estava na minha mente, porque eu já sabia aonde aquilo ia chegar. Mas na semana anterior, ele veio com tudo e veio jogando, e eu fiquei sob pressão. Mas Senhor, não pode ser assim, porque a tua palavra, Senhor, eu estou na tua palavra, confio na tua palavra. Resultado, irmãos, da vitória. Sabe qual é o resultado da tua vitória nas batalhas que você enfrenta espirituais? Sabe qual é o resultado? É que Deus, a partir da sua vitória, Deus despeja a bênção. A semana toda Deus falando comigo, irmãos, coisa tremenda. Usou o pastor para falar comigo, usou na palavra, usou o profeta para falar comigo, usou de todo jeito, para me ensinar, para me corrigir, mas agora como pai. Porque Satanás estava me levando em uma direção contrária à de Deus, totalmente contrária. E se eu tivesse sujeitado aquilo que estava acontecendo, eu não teria a correção do pai. Porque corrige. E quando ele corrige com amor, para dar educação, para fazer você melhor. Mas se eu tivesse ouvido a Satanás, irmãos, eu tinha levado uma repreensão agora dolorida. Mas por quê? Por causa do arrependimento do erro cometido. Chegou um dia que eu falei: Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não desse jeito, não posso agir dessa forma. Por que eu não posso agir dessa forma? Porque é contrário. Porque tem muita coisa envolvida. Tem todo o ministério, minha família, tem toda a igreja envolvida. Porque se eu peco, irmãos, todo mundo peca. Todo mundo sente. Olha aí que está o nível espiritual da igreja. Porque a igreja, o pastor sempre vai buscar um crescimento uniforme da igreja. Porque para que não tenha que lidar com situações que um errou e o resto está padecendo. Capa de Acã. Os irmãos já ouviram falar dessa passagem na Bíblia, da capa de Acã? Foram para a guerra, Deus disse: olha, dessa vez era normal na guerra as pessoas levarem os despojos, porque foi o vencedor levar os despojos. E Deus disse dessa vez, olha, vocês vão ganhar essa batalha, mas não é para levar nada, pegar nada. Mas alguém resolveu, porque viu coisa bonita, interessante, pegou e levou. De repente Israel começou a perder a guerra. Aí Deus revela e diz: olha, tem um anátema no meio de vocês, tem alguém que está errado aqui no meio de vocês. E foram atrás. Aí chegaram na tenda de Acã e encontraram na tenda de Acã enterrado aquilo que não deveria estar lá. Objetivo. Muitas coisas da nossa vida, irmãos, nós não esquecemos. Esses dias eu cheguei em casa de madrugada, acordei de madrugada, mas Deus aqui está na igreja, Deus me fez ver as coisas que estavam lá em casa. Deus me fez ver aqui na oração. E eu falei: chega em casa, vou já jogar isso fora, jogar no lixo e acabou. E eu esqueci. Acordo de manhã, um dia na madrugada para vir para a oração. Eu aqui acordei, a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo: aquele negócio, aquelas coisas que estão lá. Eu naquele momento peguei, joguei fora, joguei no lixo, acabou. Capa de Acã.
Muita coisa você precisa estudar, buscar, analisar e buscar na sua casa. Às vezes você na sua vida, porque você às vezes guarda coisa que não deve estar guardado. Porque legalidade, aqui nós estamos falando de legalidade, coisa na sua vida, na sua casa, que está lá, que você veio, quando você saiu do mundo e veio para a casa de Deus, veio servir, buscar a Deus, servir a Deus, e você esqueceu, e está lá, jogado, não tem valor nenhum para você, mas está lá, esquecido. E tem coisas que impedem a ação de Deus. Tem coisas que impedem. E Deus disse, vai lá e tira, joga fora. O Espírito Santo falou, vai, joga fora. E eu esqueci, mas depois falou, vai, joga fora. O Senhor vai fazer. Porque não posso dar lugar ao diabo. Não posso dar legalidade a Satanás. O que Jesus fez? Tirou toda a legalidade. Ele era responsável pelos seus seguidores. Ele era responsável. Mas o que ele fez? Ao restaurar a orelha de Malco. Não deixou vestígios. Sabe por que você chega até Deus? Sabe por que você chega? Porque antes de você chegar até Deus, você vai até Jesus. É um direito teu. Senhor Jesus, a tua morte serviu como resgate da minha vida, para perdoar o meu pecado, para me purificar. Me cobre agora com teu sangue, que o sangue é o sinal de perdão. Me cobre com teu sangue, para que agora eu possa chegar até o Pai. Porque agora eu posso chegar ao Pai. E Satanás não tem onisciência, não onipresença. Ele não sabe que aconteceu isso, não sabe da sua confissão, ele não sabe do seu arrependimento. Ele não sabe, a não ser que tenha um dos seus enviados para cuidar. Aí você, quando você chega até Deus, Satanás chega para te acusar e dizer, não pode, ele não pode estar aqui não, para aí. Ele está errado, esse cidadão não pode estar aqui não, ele não presta, ele não porcaria. Ele fez isso, olha, ontem, aliás, antes de estar aqui, ele estava fazendo algo que não deveria fazer. E ele chega ali, você está na presença de Deus, você está sendo ouvido por Deus, e ele não consegue entender, sabe por quê? Porque não tem legalidade para te acusar. Porque Paulo diz, a cédula que era contra nós, o pecado que nos condenava, que nos afastava, agora foi perdoado. Então eu confessei, fui perdoado, agora eu posso entrar até Deus. E ele não entende isto. Ele não aceita isso, sabe por que não aceita? Porque a ele não é dado o arrependimento. Será que Satanás não pode se arrepender? Quem sabe pode se arrepender, poderia se arrepender, mas não se arrepende por causa do quê? Da sua origem. O que ele é? Orgulhoso. Orgulho. Ele não se arrepende, porque ele entende que está certo, está correto, que as suas atitudes estão corretas. Mas mesmo assim, ele não aceita que o seu perdão. Só que existe o direito. A questão aqui é de direito. Quando você foi comprado, quando eu fui comprado, Deus passou a ter direito sobre minha vida. Como que eu fui comprado? Pelo sangue de Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo Jesus me comprou? Porque o sacrifício suficiente realizado por inocente, somente o inocente poderia pagar o preço do pecado. Porque nenhum homem pode dizer que não tem pecado. Sabe por que não pode dizer que não tem pecado? Por mais que tenha uma vida de santidade, sabe por quê? Porque somente a Jesus é dado essa condição, que não teve pecado. Viveu entre o homem, padeceu, o sacerdote eterno padeceu por nós e não teve pecado. A ele é dado, pelo seu sacrifício, o poder de perdoar. E esse poder agora é me dado como? Por direito. Porque eu sou feito filho de Deus por adoção. Romanos 8 diz, você agora é filho de Deus por adoção. Agora eu tenho o direito de ser filho. Por quê? Eu fui adotado por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E Satanás agora não pode me acusar, porque toda acusação, todo o preço foi pago. Alguém foi condenado no meu lugar. Alguém pagou o preço por mim. Então, ao invés de eu ficar lamentando das minhas percas, lamentando do meu sofrimento, ao invés de ficar lamentando, eu tenho que olhar para cima e agradecer. Eu te agradeço, Senhor, porque um dia pagaste o preço por meu pecado. Eu não merecedor, eu um pecador, mas pagou o preço. E a restauração da minha condição original, feita em Cristo Jesus. Então eu sou um privilegiado. Porque agora eu tenho uma arma, agora eu tenho
Cristo Jesus na minha vida, o poder está em mim. Então agora Satanás não tem mais poder sobre mim. Sabe por quê? Porque o pecado que me dominava não tem mais lugar na minha vida. Porque agora Jesus Cristo pagou o preço pelo meu pecado. Graça sobre graça. Graça. Recebi favor imerecido. Graça é o favor imerecido. Eu não merecia o favor de Deus na minha vida. Eu não merecia esse favor. Então agora eu não fico chorando mais. Eu não posso viver mais chorando, lamentando da minha vida, da minha desgraça. É porque eu queria ser rico e agora mas sou pobre. Eu queria ser um intelectual, um estudioso, um PhD. Não sou. Eu fico chorando daquela condição natural humana. Não, deixa para trás tudo. Paulo diz, olha, eu deixei tudo, as coisas tudo deixei para trás. Para um objetivo único. Lancei tudo, todas as minhas vontades para um objetivo único. Alcançar a Cristo. E poder ganhar Ele, e ser achado nele. Olha, irmãos, é tremendo. Sabe por que é tremendo? Porque é um milagre. É um milagre. Um homem desviado, um homem pecador, um homem que não merecia. Agora ele passa a merecer por direito. Então, quando eu chego até Deus, eu vou antes em Cristo Jesus e digo, Senhor, Pai, é meu direito estar na Tua presença. Satanás está querendo me acusar, porque eu falhei. Eu pensei o que era mal, eu fiz o que era mal, eu deixei de fazer. Ação, inação, sem ação, pensamento. Mas ele quer me acusar. Mas Jesus Cristo, seu Filho, pagou o preço pelo meu pecado. E agora, Pai, Ele me perdoou pelo seu sacrifício. E agora eu posso chegar até Ti. Satanás não pode me acusar, porque deixei tudo na cruz. O meu pecado ficou na cruz. E Satanás tenta de todo jeito e vai achar e vai começar a acusar a sua mente. Sabe que quando ele não consegue o objetivo dele, sabe o que ele faz? Ele começa a te acusar. E você aceita aquela acusação. Portanto, Paulo, nós temos que aprender a palavra de Deus, nós temos que guardar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem a condição também, né? Aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que vivem segundo a carne vão militar, vão obedecer à carne. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito, esses não. Esses fazem a vontade de Deus. Então, agora eu não tenho condenação, irmãos. A minha pobreza acabou. Porque sabe qual é a minha pobreza? É o afastamento de Deus. Porque antes, eu jovem, adolescente, eu já estou, a idade já chegando, nós estamos quase chegando à terceira idade. A vida passou assim. Eu estava com um amigo ontem, nós comentamos quase 20 anos, fizemos a faculdade juntos, vamos contar os anos, quase 20 anos, nós nem percebemos. A vida passou. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, irmãos. Amém? Aleluia, obrigado. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quando Jesus diz assim, todo poder é me dado nos céus e na terra, só que tudo termina no Senhor. Quando nós fazemos nossa própria vontade, se ela não estiver ligada, atrelada à vontade de Deus, sempre nós daremos legalidade ao inimigo. Sempre daremos. Mas quando nossa vontade não está atrelada à vontade de Deus, o inimigo fica forte mesmo. Mas quando nós atrelamos nossa vontade à vontade do inimigo, Deus se afasta. E quando nós atrelamos nossa vontade à vontade de Deus, o inimigo se enfraquece. Ele se afasta. Nós temos capacidade de decidir, escolher, é dado para nós esse livre-arbítrio. E às vezes nós tomamos decisões erradas e sofremos as consequências dessas decisões. Tudo nós respondemos depois. Mas nós temos a palavra do Senhor que nos ensina que se você estiver em Cristo Jesus, você é nova criatura. E se você continua praticando os atos antigos, então você não é nova criatura. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, é porque tem que estar em Cristo mesmo. Senão você é condenada mesmo. E se você está em Cristo, você é nova criatura. Aquele que está em mim, aquele que anda como eu andei, se vós estiverdes em mim, se você está em Cristo, você é nova criatura.
Então, João 15,7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estão em vós. Se você está em Cristo, você então é nova criatura. E nova criatura não tem nada a ver mais com aquela criatura do passado. Por isso que eu falei para os irmãos, teve uma irmã aqui que falou assim: Manivaldo, eu não consigo perdoar meu pai. Ele abusou de mim, pai de sangue, abusou de mim mais de 200 vezes, desde quando eu era criança. Abusou, eu não consigo perdoar. Ele está vegetando numa cama, vai morrer em poucos dias, e eu não consigo perdoá-lo, porque todos os dias eu era abusada por ele. Aí eu falei para ela assim: a senhora não foi abusada? Eu falei, não, irmã, eu fui abusada. A senhora não foi. Se eu fui abusada assim por ele. Eu falei, eu vou provar para a senhora não foi. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então a senhora é uma nova criatura. Quem foi abusada foi aquela criatura velha que já morreu. A senhora é uma outra criatura. Deixa eu ter um exemplo para ela assim. Quando eu levo meu carro para reformar, está amassada a porta, passa uma massa, depois lixa, houve uma reforma daquela porta. Isso não é novo, isso é reformado. Mas quando vai numa concessionária, numa empresa melhor, tira aquela porta, põe uma outra nova. É uma outra porta. É uma outra criatura. É uma nova criatura, não é uma criatura reformada. Então a criatura que pecou, a criatura que falhou, a criatura que sofreu, seja quem for, era do passado. É uma outra criatura. A senhora nasceu, a senhora sabe o que eu estou falando. Nasceu de novo, uma nova criatura. Então a senhora é uma nova criatura. Aí ela falou, é verdade. Então eu vou lá, vou perdoá-la, porque ele só estava esperando o perdão dela para ele já estar em fase final. Você lembrou quem que é? Aí ela foi lá e pediu, e falou, eu te perdoo. Depois que ela falou, eu te perdoo, ele morreu. Ele estava crente já, transformado, mas ele precisava do perdão dela. E aí ele perdoou, ela perdoou ele. Mas por que ela conseguiu perdoar? Porque agora ela era nova criatura. Ela reconheceu, assumiu como nova criatura. A Bíblia diz que aquele que permanece pecando não conheceu Deus nem o viu. Porque aquele que peca é do diabo. Aquele que peca, ele é escravo do diabo. E nós temos que tomar decisões sérias para não dar legalidade ao diabo. Amém? Vamos ficar em pé?